normal, mas fazendo aquilo que Deus quer que faça. É simples. Então, quando se fala de espiritualidade, se fala de entender o que Deus quer fazer aqui, não é fora daqui. Às vezes as pessoas acham que ser espiritual é andar que nem um ET na rua, é andar como um ET espiritual. Fazer a diferença na terra é trazer para a terra aquilo que Deus quer fazer, é entender as coisas normais que Deus quer fazer. Então escute, qualquer coisa que Deus vai fazer na terra, Ele vai se mover pela igreja, e a igreja somos nós, seja o que for. Semana passada, quando eu fiz a pergunta, quem era mais espiritual, o empresário ou o pastor? As pessoas responderam, a maioria, o pastor. Por quê? Só porque o pastor trabalha numa igreja? Espiritual é aquele que entende o que Deus quer fazer, simples. O pastor pode não ser espiritual, porque ele pode estar aqui fazendo o culto e não entender nada do que Deus quer fazer. Talvez ele esteja fazendo tudo aquilo que ele gosta de fazer e nada daquilo que Deus quer que ele faça. E o empresário pode ser muito espiritual, porque ele pode estar lá ganhando milhões de reais e entendendo exatamente por que Deus colocou ele lá. Porque é através da vida dele, através daquilo que ele está fazendo, Deus vai sustentar a sua casa. Então tem muita gente que quando ele começa a entender o que Deus quer fazer, ele começa a se tornar espiritual. E a gente pensa que ser espiritual é vir para a igreja e caminhar na parede. A gente pensa que ser espiritual, né, é orar mais do que o outro, é gritar mais do que o outro. Hoje eu quero dar uma ajuda para a igreja. Eu sei que o pessoal não ajudou muito no louvor, porque a gente estava sem o telão para acompanhar as canções. E quando a gente não conhece a letra da canção, é difícil acompanhar com o louvor, né? Então a gente tem que dar uma salva de palmas para o pessoal da mídia aí. Vamos aplaudir eles aí. Vamos dar uma salva de palmas. O pessoal da mídia hoje que avacalhou com o culto, tá bom? Então espero que vocês gravem bem o culto, para não ser chamado a atenção de novo. Mas tudo que você está vendo aqui, todas as melhorias, ainda sonhamos, né? Não só com uma igreja grande, mas uma igreja madura, uma igreja que realmente se comprometa com o que Deus quer fazer. E para isso, a gente tem que entender o que Deus quer fazer nesses dias. Então o Projeto 100, querido, não é para tirar mais dinheiro da igreja, é para a gente poder investir cada vez mais na igreja, investir no reino, investir na obra. Eu sei que quando você fala assim, vem aqui na frente e dá o nome, a grande maioria das pessoas deram o nome já, né? Eu sei que o pessoal fica com receio de dar o nome e não conseguir depois dar o dinheiro, de dar a oferta. E eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, a gente nunca não consegue, a gente nunca quer, é diferente. Porque você pode não ter R$1 hoje, mas se amanhã alguém te convidar para fazer alguma coisa que você quer, você dá um jeito. Tudo é prioridade. Tudo é prioridade. Você não tem R$1, nem para botar gasolina para vir na igreja, só para ir trabalhar. Aí você tenta trabalhar, o carro estraga. Você não tem R$1, mas você vai dar um jeito de arrumar o carro, porque você precisa dele. Aí o conserto deu R$3.000, para quem não tinha 100, aí ele vai dar um jeito de arranjar R$3.000. Por quê? Porque o carro é prioridade. Então escute, você quer ser espiritual, comece a olhar Deus como uma prioridade da tua vida. Comece a olhar as coisas de Deus como prioridade. Não olhe Deus como alguém que vai dar prioridade para o que você quer fazer. Primeiro dê prioridade ao que Ele quer fazer. E aí você vai ver como as coisas vão se movimentar na sua vida. Não tenha medo de fazer, tenha medo de não ser. Essa é a diferença. Então quando se fala sobre dinheiro na igreja, algumas pessoas ficam com receio. Por quê? Porque sempre acha que o pastor está querendo pedir dinheiro, que o pastor quer dinheiro, porque o pastor rouba, porque o pastor isso. Não, cara. Temos uma estrutura que tem que ser mantida. Temos projetos futuros. Temos coisas que nós queremos realizar aqui ainda. E mesmo que nós não tivéssemos nenhuma despesa, só o aluguel, não se esqueça, tem uma família que vive disso aqui. Tem uma família que come do que sai daqui. Tem um homem que abandonou o emprego, que ganhava 15 mil por mês para cuidar de uma igreja que não ganha um salário digno.
Você tem que pensar nisso, você tem que se preocupar com isso. Todas as vezes que você vai no banco pagar a sua água, sabe que o meu pastor já pagou a dele? Quando você vai lá pagar a sua luz, será que o meu pastor está com a luz dele em dia? Porque quem honra os homens de Deus, os profetas de Deus na casa de Deus, são honrados por Deus. É assim que funciona, não existe outro meio. Não é, eu nunca vou barganhar com você. Caneca, caneta, copo, lenço, rosa, óleo, isso é barganha. Isso é a falsa motivação para mover as pessoas a fazer alguma coisa, mas eu vou fazer porque algo eu vou ganhar em troca. Algo visível, algo palpável. Ainda que Deus não me dê nada palpável, só o fato de poder fazer alguma coisa por um homem de Deus é uma honra para a minha vida. Melhor coisa é dar do que receber. E a igreja precisa abrir a mente para isso, parar com essa coisa de ser mesquinho, parar com essa coisa de ser miserável, parar com esse negócio de dizer que está sempre mal, está sempre ruim, nunca tem, nunca dá. Tem gente que passa a vida inteira se amaldiçoando e depois vem aqui na frente pedir uma oração. E aí, irmão, projeto 100, não dá, pastor, eu não posso, não tenho, eu não consigo. Está ruim, está sempre ruim, irmão, você está sempre se amaldiçoando, pomba. Sempre declarando que não vai dar, sempre declarando que não vai conseguir, sempre declarando que não vai ter. E aí vem aqui na frente e quer que eu faça um milagre. Não faz isso. Comece a trabalhar, querido, através do improvável. Comece a trabalhar através do improvável. Escute o que eu estou dizendo. Quando você dá o que você tem, você está dentro da normalidade, não é improvável. Quando você, eu vou participar porque agora eu tenho, eu posso. Você não está fazendo mais que a sua obrigação. Agora, se você quer exceder a justiça do fariseu e do escriba, faz o que Jesus disse, querido. Faça além daquilo que você pode, além do que é normal. Por isso que a oferta da viúva foi aceita. Não é porque era um valor gigante, é porque era a situação, era a única coisa que ela tinha. Para ela aquilo ia fazer muita falta, mas era muito mais importante agradar o coração de Deus do que satisfazer o seu desejo carnal, a sua vontade humana, a sua necessidade humana. Então tem muitas formas de ajudar aqui na igreja, já que a gente não tem aqui fogueira santa, rosa ungida, campanha do arco da aliança, não tem nada disso aqui, cara, não tem. Aqui é você e Deus, você com um coração contrito, com vontade de fazer e agradar Ele. Tem a cantina, você pode comprar. E quando você sentir no coração de dar uma doação, eu vou levar um fardinho de água para a cantina, vou levar um fardinho de copo para a cantina, você já está até ajudando, porque a gente gasta quase 200, 300 copos por semana na igreja, irmão. Às vezes a gente gasta só de copo mais do que entra de oferta no culto. E ninguém sabe disso. Teve um domingo que a gente arrecadou R$350 com 200 e poucas pessoas no culto. 200 e poucas pessoas no culto. Se cada um desse R$10, dá 2.000. Metade do aluguel, com R$10 de cada um. Mas a gente, primeira coisa, quando vai para o culto, já separar R$1, 2 pila. Já bota a mão no bolso, se puxou uma de 50, já esconde. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso. A gente tem que começar. Não é só se mover pela fé, querido. É se mover pelo amor. Ninguém dizima, oferta e investe no reino por fé. É por amor. Tem coisas que a fé não ajuda. É o amor. Tem coisas que vai ter horas que a fé ela não vai ser suficiente. Aí você vai ter que amar para fazer. Puxa vida, eu não acredito mais na mudança daquele cara. Você perdeu a fé, não acredito que ele vai mudar, mas você continua amando ele. Então tem horas que não é a fé que vai salvar, é o amor. E é isso que eu estou pedindo para você essa noite. Se mova por esse amor. Não vou chamar aqui na frente de novo, porque o Xande já chamou e a grande maioria já deu o nome. Então a lista está lá, ó. Se você ainda não deu o nome e sentiu, depois dessa lambada aí não tem como não dar o nome. Ó, a irmã vai estar ali, ó, no mesmo lugar, final do culto, vai lá. Pelo menos para a gente chegar até os 50 nomes, 50 pessoas, já é R$5.000, ajuda. Para quem não sabe, nós temos que pagar esse mês o aluguel do mês e mais um cheque de R$3.000 que é do aluguel atrasado que eu dei.
Então o aluguel esse mês não é 4, é 7. E mais as outras despesas que a gente tem. Então, vamos lá, gente. Vamos se mexer. Poxa, Moisés foi para o monte, deixou Arão. Aí Arão, ali com o povo, cuidando do povo. Moisés não aparecia, daqui a pouco o povo... O negócio é o seguinte, Moisés não volta mais. Já se passaram muitos dias. A gente precisa de um Deus. A gente precisa de um Deus para adorar. Aí Arão, como todo o bom pastor, né? Sempre quer fazer o que o povo pede. E o povo, sempre que vai ser feito aquilo que ele pede, aí tudo aquilo que a gente vai fazer, que é para nos favorecer, aí a gente tira de onde não existe. Aí Arão, tudo bem. O que é que vocês querem? A gente quer um Deus, faz um Deus para a gente. Então tragam todo o ouro e toda a prata. Eles trouxeram tanto ouro e tanta prata que Arão chega, não precisa mais, isso aqui já é o suficiente. Isso aqui já dá. Então sempre que alguma coisa é para nos favorecer, a gente tira da onde não tem. Leva e dá até a mais. Está na hora da gente acordar e despertar, querido. Vou te ensinar uma coisa para você, antes que você diga assim: pastor, eu faço o que eu posso. Aprenda a fazer aquilo que você não pode. Aprenda a ir além daquilo que você pode. Vá além das tuas possibilidades. Escute isso. Vá além das suas possibilidades. Tudo que você fizer dentro da sua condição, não movimenta a mão de Deus. Esse é um ensino que Jesus deu. Então vá além. Porque todas as vezes que você ir além, é porque você está mostrando o quanto você confia, o quanto você acredita, o quanto você realmente, quando escutou aquela mensagem que entrou no teu coração, você se entregou. Amém? Bom, sábado que vem a gente vai ter um evento aqui na igreja. Infelizmente tem o chá de fralda da Andressa. Eu não consigo mexer nessa data. Esse negócio está marcado faz um tempão. Eu ia tentar mudar, mas eu não consigo. Nós vamos ter um final de semana agitado aqui semana que vem, sábado e domingo. Vão ser 2 noites fortes. No sábado vai ser um evento missionário. O que é esse evento? O pastor Gessé vai vir com a igreja dele para cá, e a gente vai se juntar aqui e vai fazer um culto. E vamos tirar uma oferta no culto aqui, uma oferta normal aí, né? Para a gente mandar para um missionário que está lá na África. Então eu tentei mudar a data, não tem outra data. A única data que tem é dia 21. Aí amanhã eu vou tentar conversar com o pastor Gessé para ver se a gente troca. Se eu não conseguir, a princípio, sábado é o culto, dia 7. E eu conto com vocês para nós pegar e vir para cá sábado e domingo, está aqui, gente. Sábado a gente vai fazer esse culto junto com eles aqui, junto e misturado é o nome do culto. E domingo o nosso culto normal aqui da igreja. Se mudar alguma coisa, pode ter certeza, vai ser todo mundo avisado ao longo da semana. Mas a princípio, eu não consegui mudar essa data do dia 7. Bom, esse culto não foi uma ideia minha, mas eu comprei a ideia, porque assim, ó, a gente está aqui, está no bem bom, né, com a nossa família, a nossa casa. E os missionários, eles quando saem para fazer missão, eles saem nessa dependência. A dependência daquilo que a igreja vai mandar para eles. Eu, como pastor de uma igreja, que venho pregar no domingo e vou para casa depois do culto, sem saber quanto entrou na igreja. No outro dia entro em pânico, mas eu estou dentro da minha casa, estou com a minha família, eu estou aqui com vocês. Se a coisa apertar, eu corro para alguém. Agora imagina eles que estão lá num país estranho, longe de casa, e depende de um depósito na conta deles para poder sobreviver, fazendo a obra. Aí chega lá, vai tirar um extratinho, não tem nada. Então, é sempre aquilo que eu falo, irmão, cada um faz um pouquinho e ajuda um monte. Cada um faz um pouquinho e ajuda um monte. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá para a gente não ultrapassar o horário, que eu não quero passar da meia-noite hoje. Aleluia.
Ah, ninguém deu amém aqui. Alguém gritou misericórdia aí. Agora eu vou até a uma. Quem mergulha no relacionamento entra na intimidade. Quem mergulha no relacionamento entra na intimidade. Eu quero falar um pouco sobre relacionamento e sobre envolvimento. Então eu vou falar um pouco sobre essas duas coisas, a diferença, e falar sobre os níveis também do relacionamento, para que a gente possa entender a diferença entre relacionamento e envolvimento, porque não são a mesma coisa. Eu quero que você preste atenção, porque eu vou tentar ser breve, como eu sempre faço no domingo. Eu nunca prego menos de 1 hora e nem mais de 1h30. Então eu vou tentar ser rápido. Vai depender de você aí, amém? Então nada de água, nada de banheiro, só vai no banheiro se você for fazer o número 2. Tá bom? Então a gente já sabe que se alguém for no banheiro, é número 2. Então, preste atenção aí, sem movimentação, sem conversa. Se pegar o celular, pega o celular para você anotar o que eu estou falando aqui. Amém? Ah, outra coisa. Na página da igreja, lá no canal no YouTube, Sara Brasil Oficial. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá, entra lá no YouTube. As mensagens são colocadas lá, então não fica mandando WhatsApp para mim pedindo a pregação, que eu não mando mais a pregação. A pregação está lá no canal no YouTube, entra lá e assiste. A mensagem, por exemplo, desse domingo vai até quarta, já vai estar lá no canal. Então, se você quer assistir, entra lá no canal, se inscreve, tá? E aí toda vez que a mensagem entrar, vai tocar lá no teu telefone. E aí você vai ver que, ó, saiu a mensagem, a nova ministração, pastor Márcio Costa. Amém? Bom, essa noite então eu quero falar sobre relacionamento com Deus. Nós vamos ver a diferença entre relacionamento, envolvimento e falar sobre os níveis de relacionamento. Primeiro, eu quero que você entenda isso. Deus não é um Deus de envolvimento, é um Deus de relacionamento. Deus não é Deus de envolvimento, mas de relacionamento. E é através de um relacionamento profundo que vai se gerar uma intimidade entre nós e Deus. É através desse relacionamento, mas de um relacionamento profundo, que vai ser gerado esse ciclo de intimidade. Você e Deus. Deus não se relaciona, escute, com entidades, instituições, grupos religiosos. Deus, Ele gera intimidade com pessoas. Deus não tem relacionamento com entidades, instituições, não tem relacionamento com organizações, é com pessoas. Deus não tem relacionamento com a Sara Brasil. A Sara Brasil, instituição, é só um nome, é só uma organização. Deus tem relacionamento e quer gerar intimidade com você. Amém? Você, quando casa, você tem um relacionamento com a casa ou com a esposa e o marido? Tem gente que ama mais a casa, né? Eu nunca vi, tem mulher que podia fazer aquela propaganda da Neura sem dificuldade nenhuma. Tem mulher que ama mais as coisas que tem dentro de casa do que o marido. Tem marido que ama mais o carro do que a esposa. Tem pessoas que amam mais as coisas do que pessoas. É assim. Aí você vai dizer, eu não. Claro que é. A prova está que a gente, para brigar com alguém por uma coisa, não paga imposto. E se tiver que pagar, paga o imposto para brigar. É assim. Por que as pessoas brigam? Brigam por causa de outras pessoas? Não, brigam por causa de coisas. Quem aqui já conseguiu uma engronha com outra pessoa por causa de dinheiro? Todo mundo. Por quê? Porque o dinheiro parece que ele é mais importante do que uma pessoa. Infelizmente, a gente passa esse tipo de mentalidade para o relacionamento que nós deveríamos ter com Deus.
E talvez seja por isso que a gente não está conseguindo ter relacionamento com Deus, só envolvimento. É por isso que às vezes você não tem relacionamento com as pessoas, você tem envolvimento. Você já vai entender a diferença. Vamos lá. Uma noiva se prepara para firmar um relacionamento. E durante o relacionamento, a intimidade vai sendo gerada. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre a igreja ser a noiva, o que foi para trazer, a ideia que era para trazer para nós como igreja, é que Cristo o noivo, a igreja a noiva, ela se prepara para um casamento, ela se prepara para aquele dia. Então a ideia, né, no sentido figurado era esse, que nós estamos aguardando o dia que o noivo vai vir, e estamos nos preparando para esse momento tão aguardado, o dia em que nós estaremos com Ele. Quando a ideia entre noiva e noivo foi passada para a igreja, o que Deus quis transmitir para nós é isso, é que nós durante esse relacionamento que nós firmamos com Deus, e que foi firmado através de Cristo, através daquilo que Cristo, pela obra da cruz, trouxe para nós, aquilo que Ele realizou, fosse gerando entre nós e Deus um relacionamento. Esse relacionamento vai acabar num casamento. E aí, quando firmar o casamento, é porque a coisa é séria. Então escute, nós ainda temos uma ideia muito errada sobre quem somos para Deus. A gente não sabe se é filho, se a gente é seguidor, se a gente é discípulo, se a gente é noiva. A gente ainda não sabe, não tem uma ideia formada. Escute, nós somos a noiva. Nós somos a noiva que se prepara para o grande dia. O dia em que o noivo virá buscar a sua noiva para a grande festa, a grande celebração. A noiva, ela se prepara para firmar um relacionamento, não um envolvimento. Nós somos a noiva porque estamos nos preparando para firmar um grande relacionamento, um relacionamento para a eternidade. Essa é a diferença. Então, quando se fala sobre a igreja ser a noiva, é porque aquilo que Deus espera construir conosco é um relacionamento para a eternidade. É um relacionamento duradouro, não vai ter fim. Não é algo que começa, vai esfriando e depois termina. Então aquilo que Deus quer conosco é comparado a um casamento. Por quê? Porque o que Deus quer é relacionamento, não é envolvimento. Então a diferença é que a mentalidade da igreja hoje é essa: nós nos envolvemos muito com Deus, mas não nos relacionamos nada com Ele. Até porque muitas vezes nós não sabemos quem somos diante dEle, não sabemos nosso papel diante dEle. E quando a gente não entende isso, querido, a gente acaba se tornando uma entidade e deixa de ser uma noiva. É por isso que hoje eu recebi, está gravando? Amém, azar. Hoje eu recebi uma mensagem de um camarada, é a inauguração da igreja dele, aqui na outra rua. Aí ele mandou para mim, convidando e tal, falando. Eu tenho como ir, né? Quase que eu disse, não, pode deixar que eu conta comigo que eu vou estar aí. Mas enfim, aí a história da vida desse cara é um pouco complicada de falar aqui. E eu não quero fazer fofoca. Mas não é porque ele separou e está com outra esposa. Não é por isso, nada a ver. Mas é porque ele falou assim: estou inaugurando a minha igreja aqui na Avenida Pátria. Se alguém quiser ir, depois eu dou o endereço. O que me chamou a atenção é isso: estou inaugurando a minha igreja aqui na Avenida Pátria. O que me chamou a atenção é a minha igreja. Eu não estou nem aí, que ele já casou 10 vezes, já está abrindo a terceira igreja com a terceira mulher, eu conheço. Não é isso que não me interessa. O que me chamou a atenção é isso: eu estou abrindo a minha igreja
Por que a gente acha que a igreja é nossa? Por que os pastores usam essa expressão, a minha igreja? Isso aqui não é meu. Você não é meu. Assim como eu também não sou seu. Tem gente que acha que o pastor é empregado da igreja, tem que trabalhar para ele. Eu não sei que baseados estão fumando. Tem gente que usa droga na igreja, acha que o pastor é patrimônio dele. Ninguém aqui é de ninguém, querido. Nós somos dele. A igreja é dele, a noiva é dele. E eu fiquei com aquela expressão na cabeça. A minha igreja. Pensa no tamanho da responsabilidade que a gente tem de cuidar. Porque a igreja é dele, nós estamos cuidando de algo que é dele. Agora, quando a gente quer transformar aquilo que é dele no que é nosso, a gente faz isso. A gente tira a identidade de noiva e bota a identidade de instituição. Aí você está abrindo organizações, instituições, CNPJs, você está abrindo placas, alugando prédios, fazendo aquilo que você gosta. Essa é a diferença quando você entende o que Deus quer fazer, ou quando você está fazendo aquilo que você gosta. O cara, quando vai falar, eu vou abrir a minha igreja, porque ele não tem noção nenhuma do que é uma igreja. Ele acha que é alugar um prédio, equipar, montar, subir lá em cima e falar. Ele não tem noção. E talvez o equívoco nosso hoje tenha sido esse. A gente deixou de ser noiva e começou a ser organização, instituição. Hoje todo mundo que está insatisfeito aprendeu que a Bíblia tem 66 livros, que começa em Gênesis, termina em Apocalipse, decorou João 3,16, o cara quer abrir uma igreja. Deu. Não teve um chapadinho que foi na nossa célula nossa aí, e disse assim na célula que, eu não tenho igreja. Deus me levantou para ir nas igrejas denunciar o que está errado. Se eu estiver sentado no banco e o pastor pregar errado, eu me levanto e corrijo ele. Eu toco a minha garrafa térmica na cabeça dele. Olha o que tem de louco. Ainda bem que a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Olha o que as pessoas pensam ser Deus. Olha o que as pessoas pensam ser a igreja. Olha o que as pessoas pensam, como que as coisas acontecem. Nada é nosso, queridos. Não temos nada aqui. Nós somos chamados para nos relacionar com Ele, só isso. Só isso. Amém? Talvez esse tenha sido o erro da igreja. Deixou de se relacionar para apenas se envolver. Qual a diferença entre envolvimento e relacionamento? Essa abordagem ela pode ser tanto espiritual quanto emocional, querido. Isso aí serve para os dois lados. Nós estamos falando de coisas espirituais essa noite, mas você vai ver que isso se identifica muito no lado emocional. Para muitas pessoas no final tudo parece igual, mas não é. Pastor, mas um relacionamento não começa com envolvimento? Pode ser. Pode começar com envolvimento e virar um relacionamento. Até porque a ideia é que algumas pessoas acabam se envolvendo para que depois gere-se um relacionamento. Mas tem muita gente que só quer se envolver, não quer se relacionar. Então preste atenção. Envolvimento contém inúmeros itens do nosso composto emocional. Esse é o problema do envolvimento. O envolvimento ele tem vários itens que fazem parte do nosso composto emocional, ou seja, que é o nosso emocional quem determina. Quer ver? Escuta só. Quando nós nos envolvemos com alguém, o envolvimento sempre ele é gerido por quê? Por carência, necessidade, medo, posse, controle. Sempre quando você se envolve com alguém, você é impulsionado por um desses compostos que trabalham no emocional. É assim. Quando você vê aquela pessoa que você olha para ela e diz, nossa, parece que eu te conheço faz 1000 anos. Sabe quando rola aquela Sabe quando as duas laranjas se encontram? Não tem que ser duas metades. Se a laranja já estiver completa, daí ferrou. Sabe? Aquela coisa que quando a gente
pá, bota o olho em alguém, é esse, é ele, nem sabe a fria que está entrando. É ela, se lascou. É assim. A gente não para pensar em nada, a gente só quer o envolvimento. No momento, o emocional, ele só te impulsiona para aquilo que você precisa, você quer, o que você está sentindo. É assim. É que nem carro. Puxa, o cara nunca teve o carro, o primeiro carrinho dele, quem já, o primeiro carro foi um Fuca? Eu não acredito que só uma pessoa teve um Fuca aqui na vida. Não fica com vergonha aí, Deus começou a trabalhar aí, ó, viu? O meu primeiro carro foi um Passat 79, o carro veio do demônio. O carro era tão endemoniado que eu fui buscar o carro e o dono do carro era um ex, não, ele era pai de santo. E na época, quando eu peguei o carro, o cara mandou o carro para mim com uma figa dentro e mais umas guias de batuque e disse, vai que esse carro tá premiado. Peguei aquele carro, meu primeiro carro, um Passat 79, pensa numa coisa, que carro bem feio. Mas era o meu primeiro carrinho. E eu vim para casa, meu pai falou, não vai, cara, não. A pastora disse, todo mundo falou, vai, é furada. Eu quero, eu comprei o carro. Quando eu cheguei no portão da minha casa, o que aconteceu? Estourou o motor. Não deu para colocar para dentro do pátio. O motor trancou. Sim, o carro tinha o demônio. O carro ia entrar na casa de crente, manifestou. Sério, irmãos, como aquele carro incomodou tanto, que eu troquei ele por um Fuca. Mas o Fuca era abençoado, até a pastora ungi ele lá no batuque, eu ganhei uma figa, botei no Fuca, deu, já era. Mas é assim, quando você é movido pelos itens que compõem o teu emocional, você não para pensar, você só age. A gente fica sedado, a gente fica emocionalmente impulsionado a tomar uma decisão e vai e faz e pronto. E aí já se envolveu, já era. E não importa com o que seja. Então o envolvimento é mais ou menos isso. O envolvimento tem começo, meio e fim. Porque o envolvimento ele tem, no início, é aquela coisa, é aquele pico de intensidade, né? É que nem o Passat, irmão, o Passat estava com o motor estourado, tinha estourado uma roda, o carro estava caído no pátio, mas eu era apaixonado por ele. Eu ficava alisando ele, eu ficava, né? Eu gastei muito dinheiro para arrumar ele, até que aquele pico de emoção por ter aquele carro foi passando, cara, e eu queria tocar fogo nele. O envolvimento ele é mais ou menos assim, você no início é aquele pico de intensidade, depois vai diminuindo. E aí vai perdendo, parece o sabor, daqui a pouco ele acaba. Muitas vezes esse envolvimento ele até se sustenta. Ele vai durando por carência, necessidade. Às vezes a gente, quando eu comprei esse carro, eu lembro que eu fiquei 3 meses com ele. Mas não era por necessidade nem carência. Era por orgulho de não ter que botar ele fora, para não deixar o meu pai, a minha mãe e a pastora jogar na minha cara que eu tinha comprado uma bomba. Então o orgulho também mata, viu? E eu disse assim, eu vou arrumar ele, eu vou deixar esse carro 0 quilômetro. Todo dia eu inventava uma coisa para fazer no carro e o carro nunca ficava bom. Até que um dia eu desisti dele. Mas o envolvimento, ele é assim. Ele é movido pelo emocional. O emocional te impulsiona e você vai, toma uma decisão. E sempre no início, o envolvimento ele é maravilhoso. Ele dá aquele pico de tudo é muito bom, tudo está legal. E de repente lá no meio a coisa já vai esfriando. Até que então, quando já não tem mais aquela coisa, a necessidade já não é tanto, o apego já diminuiu, a satisfação também já não é a mesma. Já era. Aí o envolvimento acaba. Porque aí parece que o nosso emocional começa a cair em si. Parece que a gente começa a despertar, não para descobrir que aquilo é bom ou ruim, já não nos serve mais.
grande erro do envolvimento é esse. Você se envolve porque você precisa daquilo, depois você não precisa mais, passa. Então a ideia é que quando você se envolva, construa um relacionamento, para que você não use e não se sinta usado. Você acha que Deus quer que você use Ele? Você não gosta de ser usado, ninguém gosta. Eu não estou dizendo que o envolvimento ele é ruim, até porque tudo começa por um envolvimento, é normal. O que eu digo é que você não pode transformar o envolvimento em algo que vá machucar alguém, porque a gente tem essa tendência de não criar coisas que são duradouras, são todas temporais, e todas as coisas temporais parece que a gente sempre ou sai machucado ou machuca alguém. E com Deus parece que é tão natural você começar alguma coisa e quando não está bom, não está do jeito que você quer, você simplesmente pega e sai fora. Eu não quero mais, não vou mais na igreja. Tem gente que acha que não vindo na igreja vai me afetar. Agora de birra não vou no culto. Quero ver quando você ouvir Deus de birra, você não vai entrar no céu. Quero ver quando Jesus olhar para a pessoa, agora só de birra tu não vai entrar. Sabe, tem gente que é tão imatura, acha que fazer birra para mim, você está fazendo birra para você mesmo, para a tua salvação, para aquilo que Deus construiu para você. Ninguém atrapalha alguém de ir para o céu. Ninguém atrapalha você de ser salvo. O único que pode atrapalhar é você mesmo. O único que pode atrapalhar você de perder comunhão com Deus, de se relacionar com Deus, é você mesmo. Ninguém pode te atrapalhar. Então o envolvimento é mais ou menos assim, movido pelo emocional, movidas por esse impulso. Já o relacionamento, ele é diferente por causa disso, porque o relacionamento apresenta um estado mais equilibrado das coisas. Aí é que está, o casamento, por exemplo, quando você vai casar, você não casa pensando que amanhã já vai separar. Todo mundo que casa no civil, casa na igreja, o cara e a mulher, né, os dois, o casal, a mentalidade deles é construir algo que vá durar, algo sustentável, algo equilibrado. Sabem das dificuldades que vão enfrentar, sabem dos conflitos, mas eles têm a ideia de construir algo equilibrado, que é um relacionamento. Por isso que a grande maioria das pessoas hoje não querem casar, porque elas já vão se envolvendo sem querer relacionamento. A gente vai morar junto, vai dividir a toalha, vai dividir a cama, vai peidar embaixo da mesma coberta. Quem é que não faz isso aí? Ah, tá bom. Vocês não são desse planeta, é só eu. A pessoa pega, não vai no banheiro também? Ah, tá, é só eu que vou. Aí você pega, vamos morar junto. Mas a hora que complicar, cada um vai para o seu canto. Por isso é bom a gente não firmar nenhum compromisso. Então a mentalidade humana hoje está mais para o envolvimento do que para o relacionamento. Isso é o que nós construímos aqui, imagina. Com as coisas que são palpáveis e visíveis, imagina com as coisas que a gente não enxerga. Como é que eu vou casar, ser noiva, me relacionar com um Deus que eu não vejo, pô? Se eu não consigo ter essa mentalidade de relacionamento com as coisas aqui, imagina com as espirituais. É por isso que as pessoas hoje não querem compromisso, porque não querem construir coisas que são equilibradas. O que eu quero que você entenda é que o relacionamento, ele é algo que é construído, não que não haja emoção, não que não haja sentimento. É óbvio que o relacionamento também tem sentimento, mas o relacionamento ele é muito racional, porque ele aprende a administrar as coisas que não estão muito boas, que não estão dando certas, porque ele sabe o comprometimento que ele assumiu. Quando você aceita Jesus, quem é que é cristão e pensou que depois que aceitasse Jesus ia ser tudo uma maravilha? Só eu, porque só eu sou da terra, né?
Vocês vieram de Neturno essa noite para vir no culto. Vocês não são daqui. Aí quem entrou para a igreja pensou que ia dar tudo certo, que ia ser tudo uma maravilha, e de repente tudo ficou pior. Agora tem gente da terra aí. E aí você fez o quê? Você falou para Jesus: olha, eu não te quero mais, porque quando eu entrei para a igreja eu pensei que ia dar tudo certo, está dando tudo errado, então eu vou sair fora. Foi isso que a gente fez? Não. A gente, por ter assumido um comprometimento, um compromisso, por ter assumido um relacionamento com Ele, a gente começou a administrar as coisas erradas e confiar nele, que Ele ia fazer com que as coisas erradas passassem a dar certo. O relacionamento, ele é assim. Ele não é movido pelo impulso da emoção, mas pelo comprometimento que nós assumimos diante de Deus ou de uma pessoa. Então a diferença, já que todo mundo pensa que é a mesma coisa, o envolvimento é aquela coisa que você começa, mas já está se preparando para terminar. O relacionamento é aquilo que você começa sem pensar quando vai acabar, porque a ideia é construir algo que não acabe. E é isso que Deus quer construir com o ser humano. É isso que Deus quer com a gente. Relacionamento, não é envolvimento. Você não pode vir para a igreja, aceitar Jesus e congregar até onde você... eu fui da igreja. Não existe fui da igreja, irmão. Ou você é dele ou você não é. Quantas pessoas eu já encontrei na rua. Eu vi uma pregação... E não é uma pregação, eu vi só um pedaço da pregação, desculpa. Onde o pastor Tiago diz assim: eu quero pedir perdão para as pessoas do mundo, porque nós crentes, quando nos convertemos, discriminamos vocês. Eu quero pedir perdão para você que está no mundo, que nós crentes achamos que somos melhor que vocês. Eu quero pedir perdão para vocês que estão no mundo, que não conhecem ainda esse ambiente que a gente conhece, que muitas vezes a gente julga vocês, quando a Bíblia diz que não é para julgar. Enfim, ele fez um discurso muito bonito, como sempre faz. Só tem um detalhe, querido: quem faz separação entre a igreja e o mundo é Jesus. Ninguém está aqui para julgar uma pessoa que não conhece Jesus. Nós estamos aqui para ser uma referência para ela mudar. Agora, se ela não mudar, entenda uma coisa: o destino dela é aquele que Jesus traçou, não é o que a gente está traçando. Aí a gente fica com medo de falar, sabe por quê? Porque agora virou mania esse negócio da gente ser pastor e ter que agradar as pessoas na igreja. Porque se a gente falar o que é muito forte, a pessoa não volta mais. Você, quando vem para a igreja, é para ouvir coisas que vai machucar você mesmo, que é para você entender, se você está aqui, você vai ter relacionamento com Ele, não é envolvimento. Se você quer se envolver com Deus, querido, você foi no lugar errado. Não é numa igreja que você vai se envolver com Ele. Escute isso. Agora virou moda, porque o pastor tem que cuidar as palavras que fala, para que não se tornem ofensivas ao coração das pessoas, principalmente o visitante. Eu não faço culto para quem visita a igreja. Seja bem-vindo, querido, que Deus toque você, você aceite Jesus e se converta e mude a tua vida. Porque senão o teu destino quem vai traçar é Ele, não sou eu. Não faço culto para agradar ao vizinho. Pastor, eu vou trazer um irmão semana que vem na igreja. Ele nunca foi num culto, pelo amor de Deus, cuida do que o senhor vai falar. Aí é que eu vou sentar a lenha, cara. Porque se o cara se converter, ele vai se converter e vai começar a ter um relacionamento com Deus. Agora, se a gente começar a criar criança aqui dentro, se a gente começar a querer ser babá de crente aqui dentro, a pessoa nunca vai se relacionar com Deus, vai passar a vida inteira tendo que ser bajulada para não sair da igreja. Esse é o erro da igreja. Nós temos que ser noiva e não instituição. A gente não abre uma igreja para agradar pessoas. A gente abre esse negócio aqui, querido, que é para trazer pessoas para Cristo, para elas se converter, abandonar o pecado, abandonar a droga, abandonar a mentira, abandonar aquilo que prende a vida dela, para ela ter relacionamento com Deus. Amém? Eu gosto de ir na igreja de vez em quando. Para quê? Para quê? Para se envolver com Deus? De vez em quando é bom pegar um cultinho. Para quê?
De vez em quando até a palavra do pastor de vez em quando até é boa. Para quê? Palavra boa é aquela que te coloca na parede, cara, e te deixa sem saída. Essa é a palavra boa. A gente precisa aprender muito mais sobre quem somos em Deus. Vamos lá. É nesse contexto que Deus está buscando. É isso que Deus quer, se relacionar. É um relacionamento duradouro, consistente, responsável, movido por comprometimento e não por emoção. Essa é a diferença. Sabe por que tem várias cadeiras vazias aqui? Não é só porque faltou bastante gente. Porque faltando gente já está há muito tempo. É porque muitas pessoas que estavam ocupando essas cadeiras não tinham relacionamento, só envolvimento com Deus. Só isso. Aí quando você tem envolvimento com Deus, você não tem um relacionamento duradouro, não é consistente, você não tem responsabilidade nenhuma, você está isento de tudo. É que nem aquele cara que ele se amaziou com a mulher, mas é o seguinte, não tem comprometimento, responsabilidade nenhuma. A hora que eu não quiser mais, eu pico a mula e cada um faz a sua. É mais ou menos assim. Ele não está preso por nada. Nada o prende. É que nem aqueles casais que não têm filho. Aí quando separa, graças a Deus que eu não tive filho com essa mulher. Pelo menos não tem nada que me prenda nela. Porque a nossa preocupação é sempre assim, nunca estar preso a alguma coisa. É sempre estar livre. Do relacionamento com Deus é a mesma coisa. Tem gente que não consegue ter algo duradouro, consistente, responsável, movido pelo comprometimento, não pela emoção. Ih, irmão, vai ter batismo semana que vem, eu acho que são 6 pessoas. Espero que dessas 6 pessoas, no mínimo tenha 3 aqui no culto hoje. Senão não sei para que vão batizar. Ih, quantos batismos já fizemos aqui? Teve uma vez que batizamos 20 e poucas pessoas, não tem nenhuma aqui na igreja. Sabe por quê? É envolvimento, emoção. Sentir. Aí eu senti uma coisa boa. Querido, você não está aqui para sentir, você está aqui para se entregar. Relacionamento com Deus não é sentir, é se entregar. Eu fui na igreja, me convidaram, não senti nada. Mas não é para sentir. É para se entregar. Essa é a diferença. Você não veio aqui para sentir. Deus não é um filme que você vai. Que filme bom. Quem é que viu Os Vingadores? O Homem-Aranha morreu, cara. Morreu, estou falando. O Homem-Aranha morreu. Eu saí do cinema, poxa vida, que sacanagem. Morreu o Homem-Aranha. Só ficou o Homem de Ferro, porque ele era de ferro. Aleluia. Quando nós entendemos isso, queridos, nós passamos a viver um relacionamento com Deus. Agora escute isso. A gente já falou sobre o que é envolvimento, o que é relacionamento. E aí quando você entende essa diferença e você escolhe viver um relacionamento com Ele, você também precisa entender que relacionamento tem níveis. Relacionamento também tem nível. Amém? O relacionamento tem níveis. Mesmo que para muitos isso seja algo dispensável, mas é algo claro, e o que diferencia esses níveis é uma palavra chamada intimidade. Você pode ter um relacionamento sério com alguém. Quer ver uma coisa? Eu sei que tem gente que não gosta dessas brincadeiras, mas eu vou fazer uma pergunta agora só para quem tem coragem e para quem realmente é um homem, uma mulher de Deus para responder isso. Quem aqui é casado, irmão, e quando vai deitar do lado da esposa, geralmente é o homem, a mulher não faz isso, né? Quem é que solta pum aqui? Ah, mas eu não solto de cantinho, eu escancaro. Não tem esse negócio. Quem é que divide o banheiro junto aí? Quem é que fica no vaso? Enquanto um está no vaso, o outro está ali. Tem que ter coragem, cara. Dividir o banheiro tem que ter coragem.
Comigo então, se eu tomar leite, comer pudim, a gente sai para jantar em algum lugar, cara, e aí a sobremesa vem, quando bota a sobremesa é pudim, a pastora já olha. Aí relacionamento tem níveis de intimidade. Sabe aquele relacionamento que você vai lá na rua peidar? Já vem aí, amor. Aí você vem. Onde é que você foi? Fui ali ver, ó. Isso não é educação. Isso é falta de intimidade. Falta de intimidade, irmão. Quem tem intimidade, vocês não viram aquele filme que o cara diz assim, desfruta da intimidade. Tem gente que tem vergonha de falar dessas coisas, cara. Tem vergonha, vem para a igreja. Eu vim para o culto para ouvir isso, o pastor está falando de pum. Estou falando de intimidade, relacionamento tem intimidade, cara. Relacionamento sem intimidade, ele é chato. Ele é chato, a gente está sempre se escondendo, tendo que fingir ser o que não é. Relacionamento, quando não tem intimidade, a gente está sempre maquiando alguma coisa. O cara está louco para ir no banheiro, e não vai porque está com vergonha, sabe que se ir vai poluir a casa. Daí tem que esperar a esposa sair para ir para algum lugar para ele ir no banheiro desafogar, porque ele não pode, a esposa ele não pode saber que ele faz cocô. O cara fica uma semana com o negócio trancado na barriga, até a esposa ir numa manicure e ele ficar sozinho em casa. Eu estou livre. Relacionamento sem intimidade, ele é chato. Você está sempre preso. A intimidade, ela dá vida ao relacionamento. São coisas que o envolvimento não tem. Então é isso que Deus quer gerar com a gente, intimidade. O relacionamento tem níveis, amém? Muitos podem até se relacionar, mas ainda precisam gerar intimidade no relacionamento. Tem gente que está casada e faz 1 ano, cara, nem toma banho junto, porque não quer, não. Ainda faz amor no escuro. Já viu isso? Apaga a luz. O cara já sabe, é um sinal de fumaça. Apaga a luz, vai ter fogo. Porque não tem intimidade. A intimidade, querido, ela rompe essas coisas. Um relacionamento sem intimidade, ele não tem sabor. Muitos nem se relacionam, apenas se envolvem. Então o que fazer para sair do envolvimento e viver um relacionamento de intimidade com Deus? O que fazer, escute isso, para não sermos uma classe de crentes que vêm à igreja e saem como se tivessem ido a uma lanchonete, comido um lanche de sempre, aonde a gente come pela necessidade e não pelo prazer. O que fazer para quando você, porque tem aquele, sabe aquele lugar que você vai comer, que você vai por necessidade, não é porque hoje eu quero sair num lugar legal? Tem gente que está mais ou menos assim no seu relacionamento. O que Deus quer com a gente é que esse relacionamento de intimidade seja um relacionamento prazeroso, gostoso, que a gente se relacione por prazer e não por necessidade, sabe? Aquela coisa que você se envolve com Ele, porque você sente prazer. Ninguém está aqui porque está com problema, a gente está aqui porque a gente ama Ele. Ele é tudo que nós temos, amém? É isso que Deus quer gerar, é isso que Deus quer que seja gerado entre nós e Ele. Primeiro, precisamos ter uma certeza: Deus não tem filhos favoritos. Esse é um grande erro, porque a gente acha que, não, aquele irmão ali, Deus usa mais ele porque ele é queridinho do papai. Nós, seres humanos, até temos a tendência de ter uma preferência.
Eu não tenho preferência, mas o Richard é meu parceiro. Eu amo todos os meus filhos, mas o Richard é diferenciado. O gordo, ele é demais. Todo dia de manhã ele faz a mesma pergunta: pai, tu tá bem? Todo dia de manhã ele vai lá e esfrega o rosto dele na minha barba. Todo dia ele fala para mim: eu te amo, eu sou teu parceiro. Aí você tem mais 2 filhos, um adolescente e um jovem, que não fala com você em casa. Quem é que você quer andar mais? Diz para mim. Com quem você vai se relacionar mais? O Alisson não é desse planeta, é da Angrolândia, sabe? O cara entra e sai de casa sem dar oi e tchau. E se falar com ele, ele te joga uma pedra. Então ele é da Ogrolândia. A Kathleen é da Mudolândia. Ela não fala porque ela não abre a boca para nada, só para comer. Mas eu amo meus filhos. Só que eu não consigo acompanhar a Kathleen, porque eu não como tanto como ela. E para a gente gerar um momento de intimidade é só na mesa. Mas o Richard é diferente. Mas sabe por quê? Não é porque eu sou melhor pai para o Richard, não. É porque ele escolheu ser um filho melhor. Eu estou fazendo esse comparativo porque nenhum filho é igual ao outro. Escuta isso. E eu não estou dizendo que eu amo mais ele do que os outros. Eu estou dizendo que ele gera comigo um relacionamento de maior intimidade pelo jeito que ele se relaciona comigo. Porque eu sou pai dos 3. Assim como Deus é pai de todos nós. Mas vão ter pessoas aqui que vão querer se relacionar com ele de uma forma mais íntima. Não é porque Deus não ama. Talvez é porque você não esteja se relacionando com ele como ele gostaria que fosse. Você acha que eu não queria que o Arson acordasse todo dia de manhã? Porque está aqui, está lá, ó. Meu pai, para quem não acredita que ele é meu pai, ele é meu pai sim. Ele é preto, mas é meu pai. Está lá no fundo, não estou vendo ele, só o dente. Eu amo esse cara, eu amo ele, cara, ele é o meu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. Eu amo o cara, amo ele. Está lá, todo dia eu vou lá na casa deles, a gente mora junto. Eles moram nos fundos e eu na frente. Já desde que me converti, todo mundo fala: por que você não sai da casa dos teus pais? Porque você não viu que a Bíblia diz que agora você tem que pegar a sua família, ser um, e você tem que ir cuidar da tua vida, tem que cortar o cordão umbilical, um escambau, rapaz. Pai e mãe é um só. Não tem nada de cortar cordão nenhum, velho. Eu sou o único filho deles. Eu vou ficar do lado dos meus velhinhos até a hora que Deus disser deu. Você não vai ser mais crente, menos crente, mais pastor ou menos pastor, porque mora ou não mora junto com seus pais. Eu passei a vida inteira sendo criticado por isso. Sai do meio da tua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. E ninguém mostra nada. Aí você vai para onde? Quando disseram para mim: tu tem que sair debaixo da barra da saia da tua mãe. Eu falei: então me dá um lugar para morar. Para com isso, rapaz. Quando Deus chamou Abraão, tinha um propósito. A gente não pode criar uma doutrina de uma coisa que Deus fez com uma pessoa para todo mundo agora. Eu falei: não vou abandonar meus pais. Vou ficar com eles, vou morar junto, vou incomodar, eu vou sugar eles até onde der. Está lá meu pai, aquele negrinho lá do fundo. E aquela senhora que tem vertigem toda hora é minha mãe. Aquela que caminha assim, ó. Por causa da labirintite, então ela vem para o culto. Você quando vê a minha mãe caminhando assim, ó, não é demônio, é a labirintite. Mas ela é a coisa mais querida, cara. Você vai chegar perto dela, vai te chamar: oi filhinho, oi filhinha. Todo mundo é filhinho dela. A gente todo dia eu vou lá. Eu beijo eles. Eu assisto o jogo com meu pai. A gente conversa no sofá. Ou o cara conta a mesma coisa 10 vezes no dia para mim, e nenhuma vez eu olho para ele: já me contou isso aí, pai. Eu deixo ele falar a mesma coisa 10 vezes para mim no dia, e eu nunca falei: já falou isso aí, cara. A minha mãe que às vezes passa: de novo falando isso daí pro guri bem. E eu fico quieto. Só ontem nós estávamos olhando um jogo,
Ele falou 8 vezes a mesma coisa, porque ele não gosta do Galvão Bueno. Então 8 vezes ele falou para mim: tem que ver como o Galvão Bueno é criticado depois dos jogos. Pai, tu viu as críticas que fizeram ao Galvão Bueno depois do... Não vi, pai. Estava lendo um negócio aqui sobre o Galvão Bueno. Ele está com 70 anos, velho. Mas eu amo ele. Eu amo eles. Eles são tudo que eu tenho. Você escolhe como se relaciona. É você que escolhe. Você escolhe. Deus ama você, querido. Agora você escolhe que tipo de filho você quer ser. Você escolhe se você quer só se envolver com ele ou se você quer se relacionar de uma forma íntima. Eu duvido você que é pai, você que é mãe, se você não ficar triste quando o seu filho não te dá nenhuma atenção. Você está lá esperando que nem um bobo. Subiu com o celular para o quarto. Conversa com todo mundo, se relaciona com todo mundo, menos com você. Duvido que você fica feliz com isso. E você acha que Deus fica feliz? Deus não tem filhos preferidos, querido. Ele ama a todos de forma incondicional. O problema é como a gente se comporta diante dele. Ele trouxe todos a liberdade de se aproximar diante do seu trono da graça. Escute isso aqui, Hebreus 4,16. Assim, aproximando-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ele nos deu essa oportunidade de nos aproximar dele com liberdade. A gente é que não sabe usar. A gente é que é ingrato. A gente é que quer se envolver com ele. A gente aqui não quer relacionamento, não quer nada sério. Portanto, a intimidade com Deus não depende dele, apenas da nossa vontade de nos aproximar dele. Bom, eu falei que a intimidade tinha níveis. Eu vou acelerar bem rapidinho. Eu vou ler 5 níveis aqui. Prometo que vou acelerar até meia-noite, a gente vai terminar tudo. Primeiro nível, amém? Tem crente aqui, aleluia? O primeiro nível é aonde nós buscamos o suprimento. Isso aqui é normal, escute. Quando você conhece Deus, você aceita Jesus, é normal que no primeiro nível do relacionamento, a gente se aproxime com Ele porque a gente precisa de algo. Eu chamo isso o nível do suprimento, ou seja, o nível aonde nós geralmente começamos a nos relacionar com Deus. Por quê? Porque a gente sabe que Deus pode fazer alguma coisa por nós. Mas isso é normal. Quando você vem para a igreja, assiste um culto, aí você, puxa vida, eu gostei, eu quero ficar nessa igreja, e eu ouvi uma palavra, o pastor orou, eu estou com um problema no casamento, estou com uma enfermidade, eu estou com a vida financeira destruída, e será que Deus pode me ajudar? Pode. Então é óbvio que no primeiro encontro, no primeiro momento, a gente vai olhar para Deus sim, como alguém que vai suprir uma necessidade nossa. Porque poder para isso não falta. Vontade de Deus fazer alguma coisa por nós também não falta. É nesse estágio que nós vamos conseguir, nos relacionar com Deus num nível meio raso. Mas a gente não pode parar nesse estágio. A gente não pode ficar nesse estágio de achar que eu estou aqui para Deus só fazer aquilo que eu preciso. Não. No primeiro encontro, no primeiro momento, é óbvio, nosso primeiro impacto é esse: Deus é um Deus poderoso. Se Ele é poderoso, vai fazer coisas na minha vida, vai fazer coisas por mim. É o primeiro nível. É o nível onde a gente não consegue ainda entender de forma profunda quem Ele é, só o que Ele pode fazer. Porque a gente ainda está preso na nossa dificuldade, na nossa necessidade. Então é normal que nesse primeiro estágio, eu digo assim que é o nível mais raso do nosso relacionamento com Ele, a gente veja Deus como o supridor. Normal. O segundo estágio já é um outro nível, porque daí você começa a se relacionar. Eu vou falar por mim, porque quando eu aceitei Jesus foi por uma necessidade. Foi quando eu perdi a visão, né? Foi quando a minha vida virou de cabeça para baixo. E aí o Deus que me apresentaram era um Deus que podia mudar a minha situação. Então eu fui até Ele,
E no primeiro momento eu vi Deus como um Deus que poderia fazer algo a meu favor. Esse foi o primeiro nível do meu relacionamento com Ele. Um Deus supridor. Ah, pastor, isso faz parte? Não, é assim, funciona assim. Até porque Deus é supridor. Deus Ele age nas nossas necessidades. Só que nós não vamos passar a vida inteira como filho se relacionando com Ele só por aquilo que Ele pode dar. Coisa mais chata, um filho que só pede, pomba. Um filho que só fica alegre com o pai quando o pai tem alguma coisa para dar para ele. Que coisa mais chata é essa? Quando o pai chega em casa, o filho não dá um oi. Mas se o pai chegar em casa com um presente, o filho vem e dá um beijo. Vem para a igreja, está com um problema, Deus não fez nada. Aí ele não consegue dar um glória, não levanta a mão, não fala nada. Fica contando o tempo para ir para casa. Ah, mas daí recebeu uma bênção. Aí só ele quer gritar na igreja. Não é errado entender e ver Deus nesse primeiro nível como um supridor. Agora, nós não vamos passar a vida inteira só querendo tirar coisas de Deus para suprir nossas necessidades. Aí o segundo nível do relacionamento é o nível da transformação. Aí é um nível que a gente começa, né, nesse estágio, a tirar um pouco os nossos olhos para as coisas externas, para as nossas necessidades imediatas, e a gente começa a desejar um pouco mais de Deus. Você começa, é que nem a conversão, né? Você começa a participar, o cara se converteu, começa a vir na igreja, aí de repente ele começa a participar de outras atividades, como a oração. Aí ele começa a olhar a igreja e olhar o que acontece na igreja e olhar Deus com outros olhos. Ele já não passa mais a olhar só Deus como um supridor, mas como alguém que pode mudar algo dentro dele. Porque agora nós passamos a nos preocupar como nós vamos nos comportar diante das pessoas. Porque um relacionamento com Deus, ele começa a mudar as pessoas. Quarta-feira preguei sobre isso, virtudes de uma vida com Deus. Falei sobre o que é gerado nas pessoas quando elas começam a andar com Deus. Falei aqui sobre humildade, compaixão. Falei aqui na quarta-feira para as pessoas que estavam aqui sobre foco, sobre sensatez, coisas que vão sendo trabalhadas, produzidas dentro da gente. Então no segundo nível, no nível da transformação, a gente começa a parar de olhar só para as coisas externas e começa a se preocupar com algumas mudanças dentro de nós. Começa a se envolver com outras coisas na igreja. Por exemplo, quando o cara vem num culto, o cara nunca foi na igreja, não conhece nada de Deus, nada da igreja. Aí ele vem, aceita Jesus, até então ele não sabe o que é glória a Deus. Dali um mês ele está dando glória a Deus. Ele começa a ir subindo de nível no relacionamento. Quer ver um cara que já está aqui faz um ano, né? Faz um ano, Tom, que tu está na igreja, né? Faz um ano que o Tom está aqui na igreja. Líder de célula. Domingo que vem ele vai batizar o irmão dele. Que honra, hein? Eu posso ouvir um amém pelo menos? O cara que foi ganho para Jesus há um ano atrás, agora vai batizar a gente. Chegou aqui na igreja, primeiro culto, ele estava lá atrás, eu lembro. Com a mão no bolso, assim, no louvor, ó. Eu me indignei, vim aqui e falei: dá para tirar a mão do bolso para adorar, aleluia! Como é que um cara vai para a igreja e fica com a mão no bolso, cara? Na hora do louvor, todo mundo batendo palma, levantando a mão, dando glória a Deus. Claro, o cara não conhecia Deus. Então para ele o ambiente era um ambiente meio estranho. Agora a gente tem que estar segurando a onda do cara, porque não parar de gritar no culto. Esses glória a Deus, aleluia, que você ouve é ele. É ele que fica aí, que nem um doido, gritando na igreja aí. A gente começa no segundo nível, no nível da transformação, a enxergar a Deus de outra forma. A gente começa a entender algumas coisas, Ele começa a trabalhar em nós. Quer ver? Duvido que você não falou isso. Antes de eu me converter, eu fiquei em luta uma semana em casa. Antes de eu me converter, não, né? Antes de eu
entrar para a igreja. Eu fui me converter faz alguns dias. Cara, se eu entrar para a igreja, tem que parar de beber, tem que parar de aprontar. Não posso mais sair de noite. Será que dá para jogar bola? Puxa vida, tem que pensar bem o que eu vou fazer. Porque a primeira coisa que a gente pensa é: vou aceitar Jesus e olha tudo que eu vou perder. A gente não vai perder nada. A gente começa a ganhar. Só que a gente ainda não sabe isso. Então a gente começa a fazer uma avaliação. Não vou mais poder ir na praia. A primeira coisa que eu pensei foi a praia. A praia, meu. O crente não vai na praia. Eu passei a vida inteira ouvindo isso. E se ir tem que ir de calça. Puxa vida. Tem que pensar bem, vou pensar. Porque nesse nível que você, o primeiro nível, você, quando dá esse primeiro passo, está preocupado com aquilo que vai perder. Mas depois você começa a se relacionar com Deus, você vai ver, você não perdeu nada, você começa a ganhar com Ele. Você começa a ganhar com Ele coisas que você nem esperava, coisas que você nem imaginava. E aí você já está preocupado, meu irmão, em já não ser a mesma coisa. O terceiro nível é o nível onde nós aprendemos a confiar em Deus. Aí sim, aí você sai daquele primeiro nível onde não entendia nada e via Deus como um supridor, e aí você daqui a pouco está se relacionando com Ele e já está sendo transformado por Ele, tua mentalidade, tua visão, você passa a ter discernimento de algumas coisas, e aí você cai no nível da confiança. Quer ver uma coisa? Vou usar um exemplo. Escuta, quem aqui é casado e a esposa sabe a senha do cartão? Vocês são uns bobão mesmo. Quem aqui guarda dinheiro e diz aonde o dinheiro está em casa? Capaz, vocês são loucos. Sabe por quê? Porque agora a gente está no nível da confiança. Você sabe que você vai guardar R$1.000 no roupeiro e vai ficar ali. E se ela precisar, ou ele, preciso pagar, preciso comprar, preciso fazer, eu preciso não sei o que. É óbvio que a esposa ou o marido, tanto faz, tem que saber a senha do cartão, porque se acontece uma fatalidade. E aí? Bom, enfim, o que eu quero dizer com isso? Que no nível da confiança a gente entra num estágio com Deus onde não há desconfiança. A gente está entregue, a gente está pego, a gente já se entregou de um jeito que a gente está, vivendo por Ele e para Ele. Porque muitas vezes, querido, entenda isso, a nossa vida, ela é tomada de situações que nos pegam de surpresa. A gente não espera. Só que tem gente que quando ele está no envolvimento, ele é assim. Quando acontecem coisas que são fora do contexto que ele imaginava, a primeira coisa que ele faz é se revoltar e largar tudo. Agora quem está num relacionamento não se revolta, ele confia. Quando você entra no nível de relacionamento com Deus, de confiança, você sabe. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Lembra que eu falei aquele dia? Dos 3 homens da fornalha? Chama eles aqui. Que história é essa aí que vocês não se prostraram? Por que só vocês não adoraram os deuses? Por que vocês não se prostraram? Que história é essa? Não, a gente não se prostrou e a gente não vai se prostrar. Vocês não vão se prostrar, então vocês vão para a fornalha. Não tem problema, a gente vai para a fornalha, porque a gente sabe que se Deus quiser, Ele é poderoso para nos livrar da fornalha. Mas se Deus não nos livrar, Ele continua sendo o nosso Deus. Porque quando você entra no nível de confiança, você sabe que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Mas Ele não fez, pastor. Se Ele não fez o que você quer, pode ter certeza, Ele já está preparando algo que Ele quer. Deus é soberano, nada pode
Nada pode ultrapassar a soberania nem o poder dele. Às vezes não é que Deus não fez. Mas por que Deus não fez? Não, Deus não fez o que você quis, mas talvez Ele esteja fazendo aquilo que Ele quer. E aí é o nível da confiança, do relacionamento. Se você confia nele, você não questiona ele, você simplesmente acata o que ele está fazendo. Porque esse é o problema. Nós no relacionamento, quando não há confiança, sempre vai haver questionamento. Sempre vai haver questionamento. Por quê? Como? Eu não acredito. Logo agora. Eu lembro quando eu perdi a visão. Irmão, inauguramos a igreja Sara Brasil dia 2 de setembro de 2004. Dia 3 de setembro era meu aniversário. Dia 5, mais ou menos, eu acordo e eu disse, meu Deus, que coisa estranha no meu olho. Eu não enxergava do olho direito. Eu disse, mas o que é isso? À noite eu lembro, como se fosse ontem, eu chamei o pai, falei, cara, me leva no banco de olhos. Eu acho que eu estou com aquele negócio no olho. E escute, o mais interessante é que, uma semana atrás, a pastora achou uma caixa com todos os remédios que eu usava, colírio, meticortem e mais alguns outros remédios que eu tomava, e eu tinha uma caixa cheia dos medicamentos. E ela falou assim, o que a gente faz com isso aqui? Eu falei, bota fora, dá para alguém, doa para uma farmácia pública, que em nome de Jesus eu nunca mais vou usar isso aí. Uma semana antes. E aí ela botou tudo na privada ali. Alguns já estavam vencidos. Uma semana depois, eu estava comprando todos os medicamentos de novo. Com uma receita na mão, lágrimas nos olhos e uma revolta no coração. Por que, Deus? Por quê? Poxa vida, só me dá uma igreja e me tira a visão. Mas tudo bem, vamos lá. Eu ainda estava com fé. Por isso que eu disse, tem algumas coisas que não é a fé que vai resolver o amor. Escute, eu ainda estava com fé. Não, Deus vai me curar. Aconteceu alguma coisa. Não, Deus vai fazer um milagre. Passou um dia, 2, 3 dias, eu já não enxergava mais. A toxoplasmose tomou conta e o meu olho ficou todo ele branco. Aí, pensa no que foi para mim ter que abrir os olhos e não enxergar. Alguns dias após a inauguração da igreja. Aí sabe, primeiro dia, Deus vai curar. Segundo dia, Deus vai fazer. Terceiro dia, Deus... Quarto dia, tá e aí? Quinto dia, nada. Sexto dia, quer saber, cadê Deus? Sétimo dia, se é assim, então eu estou fora, que Deus é esse? A revolta pegou, sabe por quê? Porque não havia no meu relacionamento com Deus ainda um nível de confiança. Quando você não experimenta o nível de confiança, tudo que é contrário ao que você imagina, sempre é Deus te prejudicando. Se não fizer como você quer. Cadê Deus? Onde Deus estava? Porque, aonde o Senhor estava? Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma mulher que quando Jesus estava lá pregando, estava aos pés de Jesus. Onde é que tu estava? Falei, onde é que o senhor está? Que pastor, como é que eu vou ser pastor cego, pomba? Como é que eu vou pregar? Como é que o senhor faz uma sacanagem dessa comigo? Deus, me dá uma igreja, deixa eu virar pastor e depois deixa eu ficar cego, ou o senhor está de sacanagem, pomba? Foi tudo isso que eu falei. E chorava numa cama, rolava na cama. Aí imagina, irmão, pomba, você vai tomar banho, aí alguém tem que te dar banho. Você vai no banheiro, alguém tem que vir limpar o seu popô, poxa. Dá para entender isso? Com 20 e poucos anos de idade. A Kathleen recém-nascida. Poxa, não entrava na minha mente isso. Não entrava em mim isso. A revolta tomou conta do meu coração. Por quê? Porque, poxa vida, Deus não fez. Deus não fez como eu queria. Não fez como eu imaginava.
Quando você entra no nível da confiança, a pergunta não é Deus, por quê? A pergunta é Deus, para quê? Qual o propósito? Qual o propósito? Escute, algumas coisas vão doer, mas se você entrou no relacionamento com Ele e você está no nível da confiança, escute, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pastor, não foi uma noite, durou várias, não, a noite significa um período. A noite não significa literalmente uma noite, de 8 ou 9 horas, é um período. O choro pode durar um tempo, mas a alegria vem. E ela nunca vem na escuridão, ela vem sempre clareando as coisas, aleluia. Por isso a alegria vem pela manhã. Porque quando você não enxerga mais nada, que está tudo escuro, na noite você chora, durante o dia Deus traz alegria sobre a tua vida. Mas para isso está na hora da gente entrar no nível da confiança com Ele. Porque o Senhor não sabe a situação que eu estou vivendo. Agora não é o momento de você pensar na situação, é o momento de você se entregar nas mãos dEle, aleluia. Não é o momento de olhar para a situação, é o momento de se entregar nas suas mãos, aleluia. Querido, você pode passar 1 mês, 2, 3, 1 ano, 4, não sei. Pastor, que dificuldade. Escute, não existe dificuldade que não tenha fim. Não existe dificuldade que não tenha fim. Para toda dificuldade tem um fim, porque para toda vitória tem um começo, aleluia. Por isso confiar nele é algo que eu e você vamos precisar e muito nesses dias. Amém? Quarto nível é o nível de entendimento espiritual. Eu já estou terminando para você não ficar aí atucanado. O quarto nível é o nível que nesse estágio passamos a ver além do que os nossos olhos podem ver. Aí nós já estamos falando de coisas espirituais. Você começa a se relacionar com Deus e aí você já começa a ver com outros olhos as coisas. Você já começa a olhar no âmbito espiritual as coisas. Puxa vida, tem tanta coisa que não está funcionando, por quê? Será que é só porque eu faço tudo errado? Não, a Bíblia diz que nós temos um adversário, ele milita contra nós. A Bíblia diz que nós temos um inimigo, e o inimigo não é quem está sentado do meu lado, nem atrás, nem na frente. Esse inimigo é espiritual, ele milita contra nós. Então quando você entra no estágio do entendimento do mundo espiritual, você começa a ter percepção das coisas que se movem em outra esfera. Porque tem gente que acha que igreja é só isso aqui, ó. Culto de domingo, até o próximo domingo, glória a Deus, bate aí, pastor. A igreja é além disso aqui. O relacionamento com Deus você não está fazendo agora e vai para casa, próximo domingo eu me relaciono com Ele, não. Você sai daqui e continua. Quando você entra nesse nível de visão, de entendimento espiritual, irmão, você para pensar, eu tenho um negócio, o que eu tenho que fazer pelo meu negócio? Orar por ele. Cara, eu estou fazendo uma faculdade, o que você faz? Você tem que orar pelo teu futuro. Tem muita coisa que Satanás não sabe sobre você, mas já está trabalhando para barrar você lá na frente. Tem muita coisa que o diabo não sabe sobre o nosso destino, mas ele está sempre trabalhando para nos travar lá na frente. E a gente não percebe essas coisas. Então quando você entra nesse nível de entendimento espiritual, querido, nós passamos a ter compreensão da batalha que está sendo travada pela nossa derrota. Porque não espere que Deus lute por você, se nem você luta por você mesmo. Não espere que você vai dormir e que Deus vai mandar os seus anjos que vão lutar por você enquanto você dorme.
A batalha está travada, mas quem aciona o poder de Deus é a nossa oração. Quem aciona o poder de Deus são as palavras que são proferidas por nós, as palavras proféticas que liberamos sobre nosso destino, sobre a nossa vida. Tem muita coisa que a gente precisa aprender sobre Deus e sobre o mundo espiritual, porque a gente acha que a igreja se resume num ambiente como esse, físico. As coisas vão além disso. Você acha que é normal quando você briga com o seu pastor? Não. Há uma força espiritual impulsionando você a entrar em conflito com o seu líder para que você saia da bênção. Você acha que é normal quando você briga com uma outra pessoa dentro da igreja? Não é normal. Há uma força espiritual impulsionando você a estar de mal com alguém dentro da igreja para você não ter vontade de estar na igreja. A gente não percebe isso. Há um ambiente negativo que muitas vezes está nos impulsionando para sair da rota, do destino, do propósito, e a gente não entende. Não tem noção, a gente não tem noção. A gente olha e acha que é só isso aqui, ó. Simplesmente eu não fui com a cara dele, pronto. Não é uma questão de ir com a cara dele, pronto. É uma questão de tentar entender o que está acontecendo, por que há esse conflito. Que natureza espiritual é essa que está operando, que não me faz ter paz com aquela pessoa, que não me faz ter paz no ambiente que eu trabalho, que não me faz ter paz na minha casa? Amém? Não acredito. Acabou. É tetra. Quinto nível: aprendemos a amar Deus e a sua casa. Cara, o relacionamento começa a gerar isso em você. Você só vai subindo. Não tem como você querer ter um relacionamento com Deus se você não ama Ele, em primeiro lugar. E se você ama Ele, você passa a entender o quanto você deve amar a casa dele. O quanto você deve amar. Alguns irmãos saíram daqui da igreja, ficaram bravos comigo. Se você quiser ficar também, não tem problema, pode ficar. Eu tenho convicção do que eu falo, porque eu falei que eu nunca ia pagar ninguém para limpar a igreja. Quem ia limpar a igreja é a gente, porque a gente tem que ter zelo pela casa do Senhor. E se não quer limpar, não limpa, o problema é seu. Mas nós vamos limpar a casa do Senhor. Não interessa se a gente vai ter 1.000 membros, 2.000 membros. Pastor, mas a igreja é gigante, contrata uma empresa. Nós vamos trabalhar, nós vamos limpar. Cada um limpa uma cadeira, cada um passa um pano no chão, cada um limpa o banheiro. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter zelo pela casa de Deus. A gente tem que amar esse lugar, aleluia. Mas isso aqui não é a casa dele, pastor. Aonde nós como igreja nos reunimos passa a ser a habitação dele. Entenda isso. Quando você chega no nível onde você está completamente apaixonado, amando, querendo Deus, esse relacionamento é um relacionamento firmado dentro de um comprometimento, dentro de um envolvimento sadio, querido. Sabe o que você mais quer? É cuidar das coisas dele. Quem aqui tem a sua casinha? Não interessa se é comprado ou alugado, tem a sua casinha, não tem? Você não cuida dela? Amém? Gosta da sua casinha? A minha está lá, sem forro. Passa lá na frente, pensa que é uma mansão. Quando você entra, parece a casa dos Adams, da família Adams, dá até medo. Fio por todo lado, casa sem forro. Meu Deus, a casa está um negócio, mas é a nossa casinha. É o nosso cantinho, é o teu cantinho, é a tua casinha. Você não cuida? Você não gosta de estar lá dentro, você não zela por aquilo. É o lugar que você escolheu para viver, para morar, aonde você se relaciona com as pessoas da tua casa, da tua família. Então é esse nível de relacionamento. Quando você chega nesse nível, você não pensa assim: eu não tenho nada que ver com o que vão fazer na igreja. Como que não? Como que não? Escute, olha só. Que coisa mais linda isso. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, diz o salmista.
Cara, quem não tem prazer de habitar na casa dele, não tem prazer de estar com ele. Escute isso. Quem não tem prazer de cuidar, de estar com ele e de estar aqui com ele, está perdendo tempo. Um dia um irmão falou assim para mim: sabe por que eu saí da igreja, pastor? Porque eu estava no culto e o senhor falou: quem não está fazendo tal coisa está perdendo tempo. Aí eu me revoltei e saí. Eu falei: ainda bem que o senhor saiu, a igreja não é lugar para rebelde, a igreja não é lugar para revoltado, a igreja é lugar para convertido. Você não era para ficar bravo, você era para botar a mão na cabeça e pensar: bah, é mesmo, o cara está certo, eu estou perdendo tempo. Porque Deus não quer envolvimento, Deus quer relacionamento. E esse pastor está preocupado que eu tenho um relacionamento com Deus, ele não quer só o meu dinheiro, cara. Olha só, se é o outro pastor, não está nem aí, quer se envolver, se envolve. Cara, quer vir, aqui ó, quer vir, vem, não quer vir, pelo menos manda o teu dízimo pelo correio. É isso que você queria ouvir? Claro que não. Saí da igreja, fiquei bravo. E aí? Enquanto alguns ficam bravos, outros ficam felizes porque estão entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Esse nível aonde você passa a desejar, querer habitar com Ele, muda muita coisa na nossa vida e no nosso coração. Quando nós fomos colocar o piso aqui na igreja, eu dou glória a Deus pela vida dos irmãos que ajudaram aqui, todos que ajudaram, porque se nós fôssemos pagar, querido, nós não teríamos colocado o piso. Ou nós comprávamos o piso ou nós pagávamos alguém para colocar. E alguns irmãos vieram aqui e ajudaram, trabalharam gratuitamente, ajudaram a fazer essa textura na parede, ajudaram a pintar a igreja. Tem uma equipe que trabalha aqui, eu acho tão legal. Já vou terminar agora, não fica tucanado aí. Segura aí, o pessoal do louvor pode subir. Eu acho tão legal quando eu vejo a equipe trabalhando, sabe? Os caras têm até radinho aqui, pô, para se comunicar. O cara está lá no estacionamento, está com o radinho aqui, ó. Cara, antigamente eu tinha que cruzar, correr para a área para cabecear, depois voltar para defender. Eu trabalhava na igreja, eu abria, fechava, a pastora limpava, a gente não tinha equipe. Eu estava pregando, para você ter noção, pregando, e a mesa de som era do lado do púlpito, e eu ficava regulando o som, pregando e cantando, tocando violão e derrubando o microfone com a cabeça. Sabe? Agora não, chego aqui na igreja, está tudo ligado, tudo arrumado, o pessoal está pronto para trabalhar, a equipe está montada, estacionamento. Pessoal de colete, pessoal com radinho, berçário lá em cima funcionando. Não sei se as mães estão me escutando, mas elas estão olhando para cá pelo menos, com as crianças no colo. A estrutura, as coisas que vão sendo montadas, as pessoas que se disponibilizam a fazer. Quando você chega nesse nível, sabe, você está entregue para viver por Ele e fazer para Ele aqui. Ninguém ganha salário para fazer o que faz. A gente faz por amor. Quando o Maico chegou para mim agora, antes de começar o culto, me chamou: pastor, a gente não vai poder botar no telão as letras das canções hoje, porque eu esqueci o cabo que liga o negócio aqui, e o outro computador o irmão levou embora. Na hora eu pensei em xingar ele e mandar ele embora, mas daí eu pensei: mas ele não é funcionário, ele é servo. Ele está aqui servindo em amor, querido. E não vai ser a letra da canção no telão ou não que vai mudar o ambiente essa noite. É isso que nós estamos fazendo aqui. Porque nós chegamos num nível do relacionamento onde nós queremos fazer para Ele, por Ele, para Ele. Todas as coisas são para Ele. A gente se preocupa com isso aqui, a gente se preocupa com tudo que envolve as coisas que são dele. Aleluia. Amém? Você quer envolvimento ou você quer relacionamento?
Baixa a tua cabeça e fecha teus olhos um pouquinho. Você quer envolvimento ou você quer relacionamento? Você quer se envolver com Deus por emoção ou você quer se relacionar a Ele por comprometimento? Você quer se relacionar com Ele? Sabe, Deus, Ele está nos chamando para uma vida de um relacionamento de intimidade com Ele. Talvez esteja faltando isso, a gente entrar nesses níveis de intimidade com Deus. Ei, fica de pé comigo. Se você quiser, você pode hoje trocar isso, deixar o envolvimento e viver um relacionamento. Você pode transformar esse relacionamento num relacionamento de intimidade. Deus, a tua face nós queremos ver. A tua presença nós queremos ter, Senhor.